E a questão número 3 agora, pessoal, vamos lá, né? VUNESP, soldado da Polícia Militar, São Paulo, 2014. Questão sobre a guerra. Então, sobre a Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar que o que é certo falar sobre a Primeira Guerra Mundial? A. Envolveu interesses isolados da Alemanha com relação ao comércio de armas na África. B. O Brasil não teve nenhuma participação, ao contrário, ocorrido na Segunda Guerra Mundial, ao contrário do ocorrido na Segunda Guerra Mundial. Letra C. Ficou assim conhecida por ter sido a primeira guerra europeia dos últimos 2 séculos, nos últimos 2 séculos. D. Contou com a participação efetiva dos Estados Unidos no seu desfecho já no início dos anos 20. E E. Foi fruto, dentre outros fatores, do revanchismo francês em relação à Alemanha. E aí, quem lembra da aula já matou de cara, né, pessoal? Não tem como, é aí, né? Não tem como a gente negar que é o revanchismo. Né? O que dá aí fôlego, uma das causas principais, é justamente esse revanchismo da França em relação à Alemanha. A Alemanha, pessoal, vamos lembrar que na Guerra Franco-Prussiana, a Alemanha vai invadir os territórios da Alsácia e Lorena, que é divisa de França com a Alemanha, e vai se apossar dessa região. E a França não se conforma com isso. E aí, então, você tem essa questão do revanchismo. Por isso que a correta letra E é esse sentimento de revanche que está acontecendo entre a França em relação à Alemanha pela perda dos territórios Alsácia e Lorena. Tá? Então, correta, letra E. E por que as demais estão erradas? Letra A. Envolveu interesses isolados da Alemanha. Ou seja, está errado dizer que a Alemanha ela tem interesse somente para ela. Então, não foi somente a Alemanha que, isoladamente, foi a grande causadora dessa guerra. Não é certo a gente falar que ocorreram interesses isolados. Pelo contrário, tem outros interesses na guerra, né? Não é só da Alemanha, você tem a França querendo retomar território, você tem a Inglaterra perdendo uma área importante para comércio, você tem a própria questão da expansão, do neocolonialismo, tentativa de obter novos territórios. Então você tem uma série de fatores ali que estão envolvendo nessa questão de expansionismo, enfim, que estão envolvendo as motivações para que ocorresse então a Primeira Guerra Mundial. Então está errado por isso, não é um caso isolado de Alemanha. Todos os países têm interesse aí e são vários motivos que foram aí contribuintes para a eclosão da Primeira Guerra. Tá? Letra B, está errado porque o Brasil não teve nenhuma participação. Teve, pessoal, tímida, muito tímida. Envio de médicos e aviadores, somente, tá? Do lado da Inglaterra aqui, tá? Aviadores ao lado da Inglaterra. Então teve uma participação muito tímida, sim. Não dá para a gente falar que foi enviados efetivos, exércitos brasileiros, enfim, não foi o caso. Mas teve uma tímida participação, mas teve, tá? Não dá para dizer que não teve. Teve sim. Então por isso que está errado. Letra C de casa. Ter sido a primeira guerra europeia dos últimos 2 séculos, dos últimos 200 anos. Mentira, pô. Teve aqui a Franco-Prussiana. Você tem um monte de guerra que está acontecendo na Europa ao longo de toda a idade moderna e contemporânea. É um erro você falar isso aqui, que a Europa não vivia guerra. Vive de guerra até hoje. A Europa é um continente complicado, apesar de ser um continente de muitos países desenvolvidos, né? Você tem ali um problema étnico, principalmente, muito sério, e territorial também, tá? Então, errado dizer que faziam lá 200 anos que não tinha guerra ou coisa parecida, tá? Então, por isso está errada. E a letra D está errada porque contou com a participação efetiva dos Estados Unidos no seu desfecho, já no início dos anos 20. Desfecho da Primeira Guerra no início dos anos 20, está certo isso aí, pessoal? Guerra termina em 1918, está falando que é no início dos anos 20, isso aqui é simples, né? Se você lembrar que foi de 14 até 18, você vai saber que isso aqui está errado, tá bom? Então, não tinha mais guerra no início dos anos 20. Teve, os Estados Unidos de fato ele participa, mas está errado isso aqui, tá bom? Por isso que a questão é letra E, a correta letra E, certo? Questão número 4. VUNESP 2013, soldado da Polícia Militar São Paulo, podem ser apontados como motivos da Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre 1914 e 1918. Letra A.
O nacionalismo europeu é disputa por territórios entre as potências europeias. Letra B. O crescimento industrial alemão e a invasão da Polônia pelos nazifascistas. C. O enfraquecimento econômico inglês e a ameaça russa aos interesses franceses. D. A resistência europeia ao domínio francês e ao progresso tecnológico europeu. E letra E. A corrida armamentista europeia e o revanchismo francês contra a Inglaterra. Bom, tá errado aí, né? Vamos para a correta? Enfim, pessoal, letra A, né? Vamos uma por uma aqui, né? Primeiro, por que ela está certa? O nacionalismo europeu, e aí a gente tem que lembrar disso. A Primeira Guerra ela vai mover muitos voluntários como soldados aí para poderem lutar, vão se alistar, uma quantidade importante de pessoas e de europeus de várias nações vão se alistar de forma voluntária, com um sentimento de nacionalismo muito grande, tá, pessoal? Então, isso é importante. Existia, sim, um sentimento muito forte de nacionalismo nesse período e a disputa por territórios entre as potências europeias. Sim, né? Alsácia-Lorena entre França e Alemanha é um exemplo. Você tem toda a questão de dominação do Império Austro-Húngaro sobre a região dos Balcãs, a Península Balcânica. Você tem a Sérvia querendo afastar esse controle do Império Austro-Húngaro naquela região. Então você tem, sim, várias disputas ocorrendo entre as potências europeias por territórios ali, tá? Disputa por território bem comum. Então está correta a. Por que a B está errada, pessoal? O crescimento industrial alemão e a invasão da Polônia pelos nazifascistas. Pessoal, não tem nazifascista na Primeira Guerra, esquece, tá? É na Segunda. O nazifascismo, a face do nazifascismo vai ocorrer na Segunda Guerra Mundial, ponto. Quando você lê a palavrinha nazista ou fascista, esquece a Primeira Guerra. Não tem nada a ver, você vai errar. Se você achar que nazista e fascista tem a ver com o contexto da Primeira Guerra, você vai errar a questão. Ponto, tá? Então, letra B, invasão da Polônia pelos nazifascistas, completamente errada. C, por que está errado? Ameaça russa aos interesses franceses. Pessoal, tanto os russos quanto os franceses são aliados, fazem parte do mesmo lado na guerra. Então não há uma ameaça russa ao interesse francês, ambos são aliados. Agora há pouco eu passei, os dois, a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente, que vai formar os aliados e as outras nações centrais. Então, naquele quadro anterior, você consegue ver isso com clareza, tá? Letra D, está errado por quê? A resistência europeia ao domínio francês. Não tem nada a ver, resistência europeia ao domínio francês. A França estava tendo ali resistência por parte da Alemanha em relação aos territórios da Alsácia-Lorena, isso é uma coisa que tinha ficado lá atrás, na Guerra Franco-Prussiana, tá? Então, a resistência europeia ao domínio francês é muito subjetivo, muito aberto e não condiz com um contexto, para você que viu a aula, que acompanhou, o que estava acontecendo nesse período. Então, informação desconexa aqui, tá? Então, errada. Questão errada a D. E a letra E aqui, alternativa, né? Errada. Revanchismo francês contra a Inglaterra. Por quê? Porque o revanchismo francês, pessoal, ele ocorreu, mas não foi contra a Inglaterra, foi contra a Alemanha. Tá? Então a França está do lado da Inglaterra, inclusive, né, na guerra, lutando contra a Alemanha, justamente pelos territórios da Alsácia-Lorena, né? Principalmente a Alsácia-Lorena, aquela divisa norte da França, ali no sul da Alemanha. Mais uma vez, só para lembrar, tá? A região rica em minério de ferro e em carvão, mineral, combustível e matéria-prima para produzir aço. Então, olha lá, por que a Alemanha fazia questão desse território da Alsácia-Lorena, que era francês? Invadiram, né? A Alemanha invade e toma esse território na Guerra Franco-Prussiana para quê? Para desenvolver toda a sua indústria, o parque industrial alemão, né? Vamos pensar que a Alemanha só consegue virar uma grande potência industrializada a partir do momento que ela tem ferro e que ela tem combustível, que ela tem carvão mineral, tá certo? Então por isso que está errado. O revanchismo aqui é contra a Alemanha, não contra a Inglaterra. Beleza? Vamos para mais uma. Questão 5. Soldado da Polícia Militar 2011, VUNESP também, Banca VUNESP. Está lá, dentre as consequências, resultados, tá? Consequências da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 até 18, destaca-se. Então, consequência, letra A, o início do domínio europeu
no continente africano, no início. Tá? B, a emergência, ou seja, o crescimento, tá, da China como potência economicamente mundial. Letra C, potência econômica mundial. Tá? Letra C de casa, o surgimento de novos países na Europa, novas nações. Letra D de dado, a bipolarização do mundo entre um bloco liberal e um bloco comunista. E letra E de escola, o auge do processo de globalização da economia. Bom, pessoal, vamos lá, né? De cara aqui também, informações desconexas nas alternativas, a gente já consegue entender que a partir do final da Primeira Guerra você tem a dissolução de alguns impérios, você tem o lado perdedor, principalmente o Império Austro-Húngaro, ele vai se dissolver, o turco otomano já estava ruim das pernas, no final da Primeira Guerra ele acaba também. Então, resposta correta, letra C de casa, surgimento de novos países lá na Europa, tá? Por que os demais estão errados? Tá? Letra A, alternativa A, o início do domínio europeu no continente africano. Mentira, né? O início do domínio europeu no continente africano, pô, se a gente for lá atrás, a gente pega em meados de 1500, já tem Portugal ali conquistando territórios na África, né? Se a gente quiser ir um pouquinho mais além, lá para 1800, século 19, 1850, 1860, você tem ali a partilha da África, você tem já um domínio europeu anterior aí, século 19 no mínimo, né? Ou antes, tá, pessoal? Então, se for falar de início, eu já vou para 1500, tá? Então, tá errado dizer que tem alguma coisa a ver o início do domínio europeu como resultado aí, tá? Não é o caso de resultado de Primeira Guerra, o início foi bem antes lá, tá? Então, letra B, errada porque a emergência, ou seja, o crescimento da China como potência econômica mundial. Não foi, tá, pessoal? A China ela cresceu agora, depois do final do sistema lá chinês, o sistema econômico socialista, né? Então, assim, o fim do sistema econômico socialista. Não estou falando do fim do sistema político. Politicamente, pessoal, a China ela é um país socialista até hoje. É partido único, não há democracia, ninguém vai às urnas para eleger ninguém, a sucessão de presidente é definida pelo próprio Partido Comunista, então é uma ditadura, tá? Ponto. Eu estou falando politicamente, tá, pessoal? Politicamente, sim, é uma ditadura até hoje de esquerda, tá? Regime autoritário de esquerda politicamente. Agora, economicamente, a partir de 1988, 89, 90, a China ela começa a engrenar e pegar aí uma robustez na parte econômica. Por quê? Porque economicamente ela se abre para o planeta. Ela não é mais uma nação economicamente socialista. Ela passa a ser economicamente capitalista. Tá? Isso aí a gente vai falar aí em geografia, eu vou tratar desse tema também. Tá? Então tá errado aqui. A partir do finalzinho dos anos 80, início, mais claramente, com mais vulto mesmo nessa questão econômica, início dos anos 90, a China ela emerge, tá? Como grande potência econômica mundial. Então tá errado que foi no final da Primeira Guerra. Letra D de dado tá errado porque a bipolarização do mundo não é agora, tá, pessoal? O mundo ele vai entrar, isso aqui tem muito a ver com a Guerra Fria, tá? A bipolarização, essa palavrinha bipolarização tem a ver com a Guerra Fria. A Guerra Fria ela começa a partir do final da Segunda Guerra Mundial. A gente está falando do final da Primeira, então mais uma vez tentando te confundir. Então, no final da Primeira Guerra não tem bipolarização nenhuma de mundo, tá? Entre dois blocos. E outra, mesmo que fosse, não é um bloco liberal e outro comunista. É um bloco capitalista e o outro bloco comunista, entre aspas, né? Socialista, na verdade. Capitalismo versus socialismo. A palavra correta aqui é capitalismo e socialismo, tá? A partir do final da Segunda, não do final da Primeira. Então tá errado, tá? E letra E, auge do processo de globalização. Não é, pessoal, pelo contrário, né? A globalização ela só é possível quando termina a bipolarização do planeta. Ah, professor, mas o mundo já tinha alguns traços de globalização? Tinha alguns traços, sim, mas a gente só vai falar do auge da globalização, dessa interdependência entre países,
que acontece hoje, né? Você tem um problema acontecendo, sei lá, em qualquer país do mundo aí, na França, nos Estados Unidos, na China, você tem um problema acontecendo pontual em determinado país, isso mexe com a economia do mundo inteiro, vai mexer com o valor de ações nas bolsas de valores, é uma declaração de um presidente mal colocada, já mexe com todo o mercado internacional. Então, isso é a globalização, é quando uma peça desse quebra-cabeça que chama planeta Terra, quando ela sai do lugar, ela mexe com as outras. Isso é globalização. É quando todos os países estão ali interligados, estão relacionados ali nessa dinâmica econômica e política do planeta. Tá? Isso só é possível, pessoal, com o fim dessa polarização do mundo, né, entre socialistas e capitalistas no final dos anos 80. Tá? Então tá errado falar que o auge da globalização foi lá no final da Primeira Guerra. Mentira, né? O auge vai ser realmente no final dos anos 80 e início dos anos 90. Aí você tem o auge do processo de globalização. Quando você tem a formação e a robustez desses blocos econômicos que estão se formando, só é possível porque agora você tem uma trégua, você tem paz no mundo e dá para dialogar entre as diversas nações. Então isso a gente deixa para aula lá de geografia, que eu vou falar dessa parte mais voltada para a economia mundial e globalização, tá certo? Mas está errado, porque o auge vai ser lá no final dos anos 80 e início dos anos 90, aqui a gente está falando de 1918, beleza? E vamos lá para uma aqui, né? Mais uma questão, a questão número 6, FUNESP, 2017, soldado da Polícia Militar, enunciado ao final da Guerra Franco-Prussiana, 1870 até 1871, Franco-Prussiana, França e Alemanha, tá? Ao final dessa guerra, em que o exército francês havia sido derrotado e o imperador Napoleão III feito prisioneiro, o chanceler da Prússia, Otto von Bismarck, proclamou em pleno Palácio de Versalhes a existência do Segundo Reich, Segundo Império, tá? O Império Alemão, beleza? Quase meio século depois, quase 50 anos depois, a França escolheria esse mesmo cenário, lá em Versalhes, para a ratificação do Tratado de Versalhes, que extinguiu o Império Alemão, pôs fim à Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, e segundo muitos, deu origem à Segunda Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes. Né? Então, Luiz de Alencar Araripe, Primeira Guerra Mundial. Então, o texto dele aqui é a referência. Então, no mesmo lugar, Versalhes, Palácio de Versalhes, que é a maior expressão da monarquia francesa, do absolutismo francês lá de Luís XVI, enfim, lá, período da Revolução Francesa, finalzinho do século XVIII, lá para 1790, e dali para frente você tem toda uma dificuldade ali de denominação de tipo de governo que vai ocorrer na França devido à Revolução Francesa, enfim, é um outro contexto, mas é lá, nesse Palácio de Versalhes, a maior expressão da monarquia francesa, que você tem aqui tanto do lado da Alemanha quanto do lado da França, vamos dizer assim, as declarações de vencedores de guerra, né? Então, de um lado, lá no final da Guerra Franco-Prussiana, Bismarck vai declarar que está formado o Segundo Reich, em Versalhes, o Segundo Império Alemão, porque saíram vencedores da Guerra Franco-Prussiana e aí tomaram o território de Alsácia e Lorena, né, dos franceses, e aí depois os franceses lá no final da Segunda Guerra, da Primeira, perdão, aí os franceses no final da Primeira Guerra Mundial, lá no próprio Palácio de Versalhes, vão agora assinar o Tratado de Versalhes, que vai acabar, extinguir com esse Império Alemão. Então é uma ironia do destino, né? Antes o cenário de comemoração alemã, depois o cenário de comemoração francesa. No mesmo lugar, comemorando vitórias de guerras diferentes. Tá? Então esse é o texto e agora a pergunta, né? Entre as tensões relacionadas ao Império Alemão que contribuíram para a eclosão da Primeira Guerra, é correto identificar. Então, mais uma vez, tá? Mais uma questão que está perguntando aí as tensões relacionadas àquilo que motivou aí a eclosão da Primeira Guerra, que contribuíram para a eclosão da Primeira Guerra em relação ao Império Alemão. Tá?
Então, a concorrência militar e industrial com a Inglaterra, as disputas territoriais com a França e a rivalidade com o Império Russo na região dos Balcãs. A Alemanha, tá? Então a Alemanha teria uma concorrência militar e industrial com a Inglaterra, teria disputas territoriais com a França e teria também a Alemanha rivalidades com o Império Russo na região dos Balcãs. Letra B. A Alemanha teria também como tensão para o surgimento dessa Primeira Guerra o choque fronteiriço com a União Soviética recém-formada, a disputa de rotas comerciais com o Império Turco-Otomano e o conflito étnico com a Tchecoslováquia. Letra C de casa, a disputa com a Áustria-Hungria pelo acesso ao Mediterrâneo, o embate imperialista com a Itália por territórios na África e o problema de fronteira com a Polônia. Letra D de dado, as tensões nacionalistas na região dos países bálticos, o conflito com a Bélgica pelo acesso ao Mar do Norte e impasses diplomáticos com a Holanda. E letra E, o embate com a Sérvia na fronteira oriental, a disputa territorial com a Suíça ao sul e a concorrência econômica e comercial com os Estados Unidos. Pessoal, aqui tem um monte de país que ainda não existe, né? Então tem várias, você consegue eliminar várias questões só pelo fato de ter um monte de país que está citado aqui, que entrou em conflito com a Alemanha ou não, que na época não existia, né? Aí, estamos falando de 1914, né? Aí tensões que foram responsáveis também pela eclosão da Primeira Guerra em 1914. Então, a resposta correta, letra A, tá, pessoal? Vamos lá na A. Então, a concorrência militar e industrial com a Inglaterra, sim, né? A Inglaterra quer vender produto industrializado e a Alemanha está se industrializando com muita força. Graças ao quê? Ao território da Alsácia-Lorena, que a Alemanha vai tomar posse a partir da Guerra Franco-Prussiana de 1870, né? Conforme está denunciado. As disputas territoriais com a França, Alsácia-Lorena, eu estou falando, né? E as rivalidades com o Império Russo na região dos Balcãs, né? Então, a mais correta é essa aqui, realmente, é a que se encaixa. Vamos lembrar que o Império Russo, pessoal, ele está do lado oposto na guerra em relação à Alemanha. A Alemanha ela vai ter uma parceria com o Império Austro-Húngaro, não com o Império Russo, né? Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro, esses três aqui vão fazer aí essa aliança muito forte aqui no início da Primeira Guerra, para iniciar a Primeira Guerra, tá? Então, o correto é a letra A. Letra B está errada por quê? Vamos direto, né? B, o choque fronteiriço com a União Soviética recém-formada. Pessoal, a União Soviética é da década de 20, é lá para 1921, mais ou menos, tá? Mais ou menos 1921, você já tem aí a formação da União Soviética, tá? Então, nós estamos falando de 14, não tem União Soviética, não existe. Então, eu já consigo descartar, só pela data de formação da União Soviética. E aí é importante você ter uma visão de mundo, né? Dar uma lida, tentar entender como é que foi ali, perder um tempinho com o mapa, ver o mapa de 10 anos, o que muda, o que não muda, a formação de países. Isso aí é bacana a gente ter aí um hábito. Pô, professor, mas vou ter que decorar o nome de tudo que é país de fundação? Não, mas pelo menos os principais você tem que saber, né? Tem que saber mais ou menos como que ocorre, em que momento que ocorre. A União Soviética, pessoal, ela é um resultado, uma consequência da Revolução Russa, né? Você tem ali mencheviques e bolcheviques já tomando conta do Império Russo, destituindo o czar, que era o chefe de Estado que fazia o papel muito parecido com o rei, numa monarquia, e aí você tem a Revolução Russa eclodindo quase já em 1920, né? 18, 19, você tem todo o caminhar ali, todo o processo ocorrendo, e em 21 a formação da União Soviética. Aqui a gente está falando de 1914 ou antes, né? Então tem que saber, tá bom? Vai ter que ler, vai ter que saber, vai ter que tentar, pelo menos os principais países, você tem que saber mais ou menos como que ocorre, tá? Aí a formação de cada um deles, né? Então, os principais, tá, pessoal? Não tem que decorar a Europa inteira, não. Os principais. E a União Soviética, pô, o maior símbolo aí do socialismo, entre aspas, comunismo no mundo moderno, não tem como você não saber, pelo menos, mais ou menos o ano que é de formação da União Soviética, tá? Então, pessoal, dando continuidade, né? Só para a gente entender, o choque fronteiriço com a União Soviética recém-formada, a gente descarta, né? Só retomando, porque a União Soviética não
ainda existia nesse período. A letra C está errada porque a disputa com a Áustria-Hungria pelo acesso ao Mediterrâneo. Pessoal, a Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, ele é aliado da Alemanha, tá? Então não há um choque entre a Áustria-Hungria e a Alemanha. Então está errado por conta disso, eles são aliados, estão do mesmo lado na guerra, tá? Então por isso que a questão, aí a alternativa C está errada, tá? A alternativa D, pessoal, por que está errada? As tensões nacionalistas na região dos países bálticos. A questão báltica, ela está relacionada ao Império Austro-Húngaro, tá, pessoal? Então por isso que ela está errada. Não é a Alemanha que está sofrendo choque ou tensão política nessa região dos países bálticos, da região dos Balcãs. Quem está entrando em rota de colisão é o Império Austro-Húngaro com esses países bálticos, tá, pessoal? Principalmente a Sérvia, né, que é o maior representante dos países bálticos. A Sérvia, ela está em rota de colisão com o Império Austro-Húngaro, não com o Império Alemão. Então, cuidado, tem que pensar sempre qual é a pergunta, tá? Estava ocorrendo, sim, ali um problema sério de território e de controle político e tensão nacionalista na região dos Balcãs. Mas o problema não era com a Alemanha, essa briga era contra o Império Austro-Húngaro. E aqui está perguntando em relação à Alemanha, tá? A questão pergunta em relação à Alemanha, então cuidado com isso, tá? Por isso que tem que lembrar sempre, quando você está lendo a alternativa, qual a pergunta que está sendo feita, tá certo? Então está errado tudo isso. E última alternativa, letra E. A concorrência econômica e comercial com os Estados Unidos não era, tá, pessoal? A Alemanha, ela tem uma concorrência principalmente comercial aí com a Inglaterra. Não é com os Estados Unidos, é a Inglaterra, pessoal. A Inglaterra é a maior potência econômica do planeta nesse período, não é os Estados Unidos também, vamos lembrar, tá? Antes da Primeira Guerra Mundial, a maior potência econômica do planeta Terra, comercial e econômica, era a Inglaterra. A Inglaterra era a maior potência econômica do planeta, tá? E aqui colocou os Estados Unidos, para ver se te confunde, tá? Porque hoje é os Estados Unidos, né? A maior potência do mundo, econômica, comercial, enfim, industrial, é os Estados Unidos, não tem para ninguém. Mas na época não era, tá? Mas colocaram para ver se te confunde. Então errada, porque aqui no lugar dos Estados Unidos deveria estar o país Inglaterra, né? Aí sim estaria correto, tá certo? Próxima questão.